Mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor para as nossas vidas nesta nova semana, e é onde nós queremos estar meditando dela, trazendo ela para os nossos dias, para compreendermos, né, aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações, para o nosso fortalecimento, para que nós possamos, nesta nova semana, compreender os desígnios do Senhor para conosco. Nós estamos trazendo uma meditação pensando nos propósitos de Deus em nós, né, e que já vem algumas meditações anteriores, que começamos lá no Salmo 139, quando fala que Deus escreveu todos os nossos dias, cada um deles contado, determinado, quando nós nem ainda havíamos nascido, mas Deus tinha tudo preparado para as nossas vidas, algo que era dele para nós, né? E para nós entendermos os propósitos de Deus, nós começamos a ver um pouco no exemplo da vida do profeta Elias, né, quando Deus chama Elias para falar com o rei Acabe, e Elias, que tinha uma intimidade tão grande com Deus naquele momento, que ele chega para Acabe e fala: olha, pela minha palavra não vai chover. Né? Ou seja, Deus manda ele falar e ele traz isso para dentro de si, porque quando ele fala, ele estava falando aquilo que era propósito de Deus, aquilo que era desejo de Deus, aquilo que era vontade de Deus. Tal era a intimidade dele com Deus, que ele chega para o rei Acabe e diz dessa forma. Hoje nós vamos continuar na meditação do exemplo de Elias, quando depois disso Deus manda Elias se ocultar, né? Sair de cena um pouco, né? Para poder também ser alimentado, ser protegido e ser ensinado por Deus, né? Onde nós temos então o texto para a nossa meditação lá em 1 Reis, capítulo 17, os 16 primeiros versos. Então, certo que nós vamos pegar só uns 2 ou 3 versos para nós compreendermos melhor, principalmente o verso de número 3. Que Deus nos ensine algo neste momento através da sua palavra, porque para isso nós estamos diante da sua presença agora. Queria orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Senhor, nós queremos ser impactados mais uma vez pela Tua Palavra, queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê a direção e seja o alimento para as nossas vidas nesta nova semana. Através desta palavra, abre nosso entendimento, abre nossa mente, através da ação do Teu Santo Espírito, para compreender a Tua Palavra, colocar ela em nosso coração e fazer dela a prática para a nossa vida diária. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Texto nosso, então, para a nossa meditação deste momento. Um bem-vindo a todos. Leiamos. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Até aqui nós meditamos semana anterior, quando Elias chega a Acabe e assim diz. Mas agora Deus chega para Elias e pede para Elias sair. Veio a palavra do Senhor, verso 3, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. Esconde ou fica oculto, nesse momento. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, conforme ele falou a Acabe que não iria chover mais. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei à mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão.
Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Que eu queria chamar a atenção nossa para esse relato inicialmente o verso de número 3, quando diz Deus a Elias: vai, né, depois que ele sai da presença de Acabe, né, e ele fala que não vai chover e a terra passa por um período de seca, vai ao lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, junto a um riacho que tem em Querite, fronteira ao Jordão. O que nós queremos hoje entender é que o lugar onde Deus nos oculta, onde Ele nos chama, nos manda ir para termos mais intimidade e aprendizado com Ele, é um lugar de preparação, é um lugar de provisão também do Senhor para as nossas vidas. Isso pode ter sido desconcertante para Elias naquele momento. Ele, com autoridade na palavra, chega para o rei, desafia o rei e fala para o rei o que vai acontecer. De repente Deus fala a Elias: Elias, sai de cena, oculte-se, vai para um lugar porque ali eu tenho algo para mostrar para a sua vida. Porque ali era um lugar de propósito de Deus para a vida de Elias. Elias iria estar sozinho naquele momento, naquela região de Querite? Sim, iria estar. Né? Iria estar oculto? Sim, ele ia estar oculto. Mas nada faltaria para ele, porque Deus o sustentaria, porque Deus queria que ele tivesse um momento de introspecção com Deus, né? Queria que ele pudesse meditar, se fortalecer em Deus, né? E aguardar em Deus uma resposta para a continuidade da sua vida. Muitas vezes nós passamos por esse momento também na nossa vida. O esconderijo, nesse momento, é lugar de aprendizado. Né? Esse lugar de ficar oculto simplesmente não é se distanciar, sair de cena simplesmente por sair, mas é lugar de aprendizado. Seria aquilo que nós falamos, né? Puxar o freio de mão para nós podermos entender todo o processo que Deus quer para as nossas vidas, o que Ele quer nos ensinar, né? E deixar-nos nos alimentar por Ele, deixar-nos ser sustentado pela sua vontade, seja de forma natural, seja de forma sobrenatural. Para Elias, foi junto a esse ribeiro de Querite, a esse riozinho que ali estava passando. E ali Deus tinha algo para ele. Mas o que Deus ordenou para Elias naquele momento? Que bebesse daquela água que aquele riacho produzia. O Senhor envia, né, o seu profeta para um lugar que não tem algo preparado, mas pela própria natureza, por algo natural, Deus iria estar dando o sustento, o suporte para Elias. Por quê? A seca estava assolando toda a região. Mas Deus não manda Elias para um grande lago, manda para um riacho. O profeta não tinha controle sobre esse riacho. E Deus fala mais ainda ao profeta: eu vou mandar para você corvos para te trazer pão e carne.
as aves, essas aves vão sustentar a sua vida. O profeta também não tinha controle sobre os corvos. Quem tinha controle sobre essas questões naturais que nós temos no nosso dia a dia, o riacho e as aves? Era Deus. Deus tinha controle sobre todas as coisas. O riacho era uma provisão natural, mas uma provisão natural que o Senhor tinha preparado para Elias. Às vezes Deus traz algo do nosso cotidiano para nos ajudar em certos momentos da nossa vida. Não que Deus venha sobrenaturalmente naquele momento para agir, mas de forma natural. Né? Ele prepara, né, aquilo que nós entendemos, ele manda anjos, anjos humanos mesmo, pessoas às vezes, para nos auxiliar, nos ajudar diante desses momentos introspectivos da nossa vida, que necessitamos, né, estar nos fortalecendo no Senhor. O riacho é uma provisão natural, mas também havia o quê? Um estoque de provisão sobrenatural para o profeta. Deus disse para ele que ia ordenar que corvos o alimentasse ali. Corvo é natural, mas Deus age de forma sobrenatural diante desse natural. Né? Por isso precisamos entender que quando nós estamos nesse momento de reflexão, de introspecção, de esconderijo que Deus prepara para as nossas vidas, Ele vai fornecer para nós nesse momento alimento. Ele vai fornecer para nós alimento espiritual, alimento para o nosso interior, para a nossa alma, para o nosso entendimento de forma natural, através das pessoas, pode ser, de outra forma, pode ser, Deus vai agir, Ele vai pegar aquilo que está ao nosso redor, que Ele possa usar como instrumento seu, sim, mas também Ele vai colocar ali o seu sobrenatural. Por quê? Porque Deus faz tudo isso para cuidar de nós, para cuidar das nossas vidas. A pergunta nesta hora e para a nossa meditação dessa nova semana é: você sabe o que é o tempo de espera? Você sabe o que é esse tempo de introspecção, de meditação que Deus está, às vezes, colocando sobre nossas vidas? Nós vivemos um tempo de pandemia, que é um tempo que nós estamos também nos isolando, nós estamos ficando também dessa forma. Mas Deus pode também estar agindo nesse momento em nós, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais nele também. Tempo de espera é tempo de confiança, é tempo de aumentar a fé, é tempo de desafiar a fé, para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada, mas prosseguir a nossa caminhada agora, que virá, segundo a vontade de Deus, diante dos propósitos de Deus, que às vezes nós podemos ter deixado passar, que nós tenhamos atropelado em nossa vida. Por isso Ele nos chama para esse momento de estarmos isolados diante do riacho de Querite, para ali, sustentado por Ele, entendermos que nós precisamos seguir adiante, porque o sobrenatural está lá, vai estar em nossa frente. Ele vai estar nos dando a direção. E nós precisamos entender qual é o rumo de Deus para as nossas vidas. Qual é o seu propósito, aquilo que Ele escreveu sobre os nossos dias e aquilo que Ele decretou para cada um de nós. O texto, no capítulo 17 de 1 Reis, verso 6, ele escreve dessa forma: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O Senhor mandou corvos para alimentar Elias. Essa ave, ela tem como característica especial, diferente daquilo que poderia Elias esperar, pois um dos componentes da alimentação dos corvos é carne putrefada, carne morta de outros animais. Além disso, os corvos também comem aves de menor porte.
pequenos mamíferos, insetos, frutas, cereais. O que poderia passar pela cabeça de Elias naquele momento? Será que ele poderia esperar coisa boa de corvos para si? Mas entenda que se Deus usou corvos para sustentar o seu profeta, ele pode usar o que ele quiser para nos sustentar, enquanto nós estamos nesse momento também de introspecção, quando ele nos chama a parar e analisar todas as coisas da nossa vida. E nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus através daquilo que ele oferece para nós. Que muitas vezes nós possamos achar que não estamos compreendendo naquele momento. Ele usa o que ele quiser para sustentar a cada um de nós, nesse nosso período de espera para um novo amanhã que virá em nossa vida. Portanto, prepare-se com confiança, prepare-se com fé, porque esse tempo de espera que Deus às vezes nos dá tem provisão dele. E a provisão dele é especial para a sua vida, para a minha vida nesse momento. Não pense que você está sozinho nessa hora. Não pense que você está sendo massacrado, que não consegue ver adiante, à luz, à frente as coisas. Pelo contrário, tenha certeza de que Deus te sustentou até aqui e Deus, no seu tempo de espera, está também te sustentando. Ele está preparando a sua vida para você ainda viver mais dos propósitos que Ele tem para você. Por isso, fique tranquilo, fique tranquila. Não venha se perguntar como eu vou ser suporte para a minha família nesse momento, como eu vou ser útil para a sociedade, como eu vou viver como igreja. É o momento de olhar para si. Mas é o momento de olhar para si, para buscar em Deus o alimento e o entendimento daquilo que Ele tem para as nossas vidas lá à frente. O sobrenatural dele irá acontecer e está lá. Elias precisava desse momento junto ao rio Querite. Ele passou um período de isolamento. E no isolamento, além de nós olharmos para dentro de nós mesmos, porque Deus queria que Elias fizesse isso, é tempo de nós buscarmos a Ele, derramar o nosso coração na sua presença, abrir as nossas mentes para compreender a grandeza de Deus e o porquê de Deus em nossa vida, nesse momento também o qual estamos vivendo, para nós sermos levados a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Elias tinha intimidade com Deus, mas ele precisava de um nível mais profundo ainda na presença de Deus. Você pode até argumentar nesse momento: pastor, eu tenho uma revelação de Deus, um propósito para agir através dele, mas está tudo parado na minha vida, está tudo travado. A coisa parece que não quer andar. Não consigo ver claramente. Então Deus está dizendo para você nesse momento que você está nesse tempo de espera, tempo de alimentar-se do Senhor, deixar-se alimentar, deixar ser guiado pelo Senhor, né? Tempo de ser fortalecido nele, tempo de olhar e aguardar aquilo que ele tem e entender aquilo que ele traz de forma natural para você nesta hora. Por quê? Porque algo sobrenatural virá em breve. E esse sobrenatural vem da parte de Deus para as nossas vidas. Afinal de contas, Deus é Deus. Temos que entender isso e temos que viver isso. E o poder está nas suas mãos, ele tem o controle sobre todas as coisas. O mundo não está à deriva, porque Deus tem o controle. O Senhor sustenta você nesse tempo de espera.
O Senhor está falando com você e irá falar mais profundamente a você nesse tempo de espera, porque é um tempo de intimidade com Ele para que Ele possa mostrar os seus propósitos, o porquê Ele te fez, o porquê você está aqui. Olha o que diz 1 Reis ainda, capítulo 17, verso 8 e 9. Então veio a ele a palavra do Senhor. Deus falou a Elias, dizendo, depois desse período que Elias ficou junto à corrente de Querite, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, fica ali agora. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para te sustentar. O riacho começou a secar porque, sobre a palavra de Elias para o rei Acabe, de acordo com a vontade de Deus, parou de chover. Secou as águas. Os corvos pararam de trazer carne e pão. E Deus fala o quê? Vai agora para Sarepta, porque até aqui eu te alimentei, mas em Sarepta você vai ver o motivo desse alimento. Você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Você vai ali para ficar habitando naquele lugar. Quero concluir nessa hora dizendo assim para a sua vida, daquilo que Deus tem preparado nessa palavra, que é o alimento para nós. Esteja certo de que no tempo de espera Deus fala com você. Ele comunica algo novo. Há tempo para tudo na face da terra. Eclesiastes capítulo 3 diz isso. Quando parece que não há mais nenhuma saída, quando não conseguimos mais vislumbrar à frente, entenda que esse é o tempo de espera que você está vivendo. E Deus está falando ao seu interior agora, para lhe dar rumo, para lhe dar direção, para fortalecer a sua vida. E fortalecer a sua vida no lugar que Ele preparou para você estar. Naquilo que Ele preparou para você ver o seu sobrenatural. Deus está agindo. Não está vendo isso? Entenda esse lugar de preparação que Deus te colocou. Mas não é para você ficar só ali. Ele tem mais, ele tem propósito. Ele tem Sarepta pela frente, não só Querite. Por isso Deus está dizendo, ei, vai para ali. Mas não vai para a casa daquele que você acha que é a solução. Vai nos meus propósitos. Vai naquilo que eu estou trazendo de propósito, mesmo que seja simples, mesmo que seja frágil. A casa da viúva não é a casa de um abastado. Mas é ali que eu vou te sustentar por muito tempo. Porque é para isso que você estava sendo esperado. Para que ali você possa ver o sobrenatural de Deus. Entenda, Elias. É isso que Deus fala para nós nesse momento. Vou colocar você na casa da viúva. E ali você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. É naquele meio simples. É naquele grupo simples que agora parece frágil. Mas é ali que está o alimento para a sua vida e é ali que está o alimento que vai trazer força para você poder agir no meu sobrenatural, diz Deus a Elias. Ali a sua fé vai ser impactada, fortalecida, porque ali eu te darei sustento completo. Nisso talvez você possa argumentar, meu Deus, o Senhor me mudou de lugar. O Senhor mandou eu sair desse isolamento agora. O Senhor me mandou agora para um lugar, mas é frágil. É um grupo pequeno. Parece que a coisa vai continuar igual. Parece que não vai ter mudança. Sim,
Pode até aparecer. Pode até aparecer. Mas você precisa entender que Deus te deu um tempo de espera e Deus está tratando de você, fortalecendo a sua vida, sustentando a sua vida, para que haja um renovo, para que você possa sentir o sobrenatural de Deus de forma alicerçada, fortalecida na palavra do Senhor, para viver de fato os propósitos dele em sua vida. Quando vivemos os propósitos de Deus na nossa vida, aí está o sobrenatural sobre nós. Aquilo que ele escreveu para você viver, para eu viver, para nós agirmos. Como o Salmo 139 diz que Deus escreveu cada dia da nossa vida, escreveu e determinou quando nada ainda existia dele. Mas ali estava a bênção, porque ali estava o sobrenatural de Deus. Que nós precisamos compreender, que nós precisamos viver. Vivemos um período de isolamento por causa de uma pandemia, sim. Mas às vezes Deus fez isso para o nosso bem também, para que nós pudéssemos ver que nós perdemos o foco. E precisamos de mais intimidade com Ele ainda para nós vermos o seu sobrenatural, para deixarmos ser guiado por Ele, mesmo que isso parece frágil. Mas a sua palavra nos fortalece. Se você quer cumprir os propósitos de Deus na sua vida, é necessário, entenda que é necessário cultivar uma comunhão profunda com o Senhor. Deixar de lado as indecisões, deixar de lado o medo. Ter um coração disposto, uma mente disposta a fortalecer-se na sua palavra que é pura, na sua palavra que é simples, na sua palavra que é libertadora. E aguardando no tempo dele para que tudo se cumpra. Ali o sobrenatural aguarda a sua vida. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe através desta palavra nesta nova semana e que possamos viver de fato os objetivos da nossa vida firmados em Deus, entendendo os seus propósitos através do seu querer diante de nós. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa de fato nos instruir nesse momento de introspecção, de reflexão interna, diante dos dilemas que a vida tem trazido, Senhor, ao nosso meio. Mas que nós possamos, a Deus, nesse chamado do Senhor para olhar o nosso interior e entender quem nós somos e por que nós estamos aqui e por que o Senhor de fato nos criou. Para entender, ó Deus, os objetivos que o Senhor traçou para as nossas vidas, os decretos do Senhor em nós para vivermos, porque ali está a tua bênção e ali está o teu sobrenatural. Se falta a nós, ó Deus, algo, que o Senhor nos dê mais, ó Pai, através da tua palavra. Nos instrua, Pai, através do teu querer em nossas vidas, aonde o Senhor nos chamou para estarmos, mesmo que pareça ser frágil, mesmo que pareça ser algo natural que não venha a nos completar. Mostra para nós, ó Deus, que é o teu agir. O Senhor nos chama para o riacho do Querite, no isolamento. O Senhor nos envia para a casa da viúva pobre, naquele grupo pequeno. Mas o Senhor nos diz o quê? Aquilo que o Senhor nos disse também a Elias. Ali você verá o meu sobrenatural.
A farinha não faltará e o azeite se multiplicará. E você será alimentado. Creio que o Senhor está falando isso para nós. E o Senhor tem o objetivo de falar isso neste momento em nossas vidas. Por isso somos gratos a Ti. Dá-nos uma boa semana, fortalecidas no Senhor, em tudo que fizermos. Que entendamos o rumo das nossas vidas pautado pelos Teus objetivos, ó Deus. Para que vivamos de fato uma vida com propósito na Tua presença. É o que te pedimos, Pai, com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, tenha uma semana agradável na presença do Senhor, você e o seu lar. Fiquemos debaixo da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja presente sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida dos demais filhos do Senhor espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos dê uma semana com propósitos e objetivos realmente claros na nossa vida. E vivamos essa semana com responsabilidade. Forte abraço desse irmão em Cristo. Fiquemos na paz.